Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal que é maravilhoso. Eu quero falar hoje sobre Abraão. E bom, gente, eu queria já começar falando sobre Gênesis capítulo 12, onde Deus ele chega para Abraão e ele faz uma promessa. Quando Deus ele chega para Abraão fazendo essa promessa, vem junto com ele duas ordens. E eu queria ler com vocês aqui. Gênesis capítulo 12 diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui a gente pode ver que Deus ele não chegou e não falou assim simplesmente, eu vou te dar uma terra. Não, ele primeiro falou bem assim: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá. Nós podemos ver que Deus ele primeiro falou bem assim: sai, primeira ordem. Segunda ordem, vá. Promessa, terra. A terra é a promessa. Então ele deu as ordens e depois ele fez a promessa. Abraão ele só viveu as promessas que Deus tinha separado para ele porque ele cumpriu as ordenanças de Deus. Só que nem sempre foi assim na vida de Abraão. Quando ele saiu da sua terra, da casa dos seus pais, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E Deus ele foi muito claro quando falou que era para ele sair do meio dos seus parentes. Mas não, ele levou Ló com ele. Ló, seu sobrinho, seu parente. O problema é que durante o caminho eles começaram a ter problemas porque eles tinham visões diferentes, na verdade. E eu consigo entender e enxergar essa visão diferente que eles tinham lá no capítulo 13. Porque assim, no capítulo 12, eles estavam juntos. No capítulo 13, eles se separam. Abraão ele percebeu que os seus empregados estavam brigando e não tinha como eles continuarem juntos, porque eles estavam crescendo. Abraão estava crescendo e é como se não tivesse espaço para os empregados de Ló e os empregados de Abraão viverem juntos, os criados dos dois e os animais, e enfim, não tinha como eles continuarem juntos. Abraão ele teve ele teve visão. Ele pensou e ele agiu. Ele não só pensou, mas ele agiu. Qual que foi a atitude dele? Chegar e conversar com nós. E olha só, capítulo 13, versículo 8 diz assim: Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra. Escolha. A terra está aí. Toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Bom, gente, como que eu pude perceber que os dois não tinham a mesma visão a partir do momento que eles se separaram? Ló ele escolheu a terra do pecado, a terra onde só existiam pessoas más. Enquanto Abraão ele foi direcionado por Deus para viver aquilo que Deus havia separado para ele. No capítulo 13 mesmo, no versículo 14, nós podemos perceber que depois que eles se separam, Deus volta a falar com Abraão e Deus volta a reafirmar as promessas que tinham na vida de Abraão. Que era o quê? Vou te dar uma terra, você vai ser pai de uma nação, você vai ser muito famoso, você vai ser conhecido e você vai ter muitos descendentes. Essa foi a promessa que Deus tinha feito no capítulo 12 e que ele voltou a reafirmar no final do capítulo 13. E ele só voltou a reafirmar essas promessas na vida de Abraão a partir do momento que ele tomou uma atitude de se separar de Ló. Porque Ló não tinha a mesma visão que ele, Ló não estava no mesmo propósito que ele. E Ló não fazia parte do propósito de Deus na vida de Abraão para caminhar junto com Abraão. E aí depois que Abraão ele tem essa atitude e toma essa decisão de se separar de Ló, Deus volta e reafirma na vida de Abraão a promessa dele. A gente questiona Deus porque a gente ainda não viveu aquilo que ele nos prometeu. Sendo que se a gente for analisar, a culpa não é de Deus, é nossa mesmo. Será que nós estamos preparados para viver aquilo tudo que Ele nos preparou? A Bíblia fala que existe um tempo certo para todas as coisas, certo? Só que se a gente for analisar bem, a vontade de Deus é que ele é ser abençoado, sabe? Ele tem um desejo imenso de nos abençoar e de nos proporcionar tudo que é de melhor na Terra. O problema é que a gente não está preparado. Nós somos imaturos demais para receber aquilo que Ele separou para nós.
E essa imaturidade, na verdade, Deus ele pode moldar na nossa vida. Deus pode transformar essa imaturidade em maturidade. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, Cristo é um ser maduro, sabe? Cristo é alguém maduro, ele é filho de Deus Todo-Poderoso, ele é uma pessoa madura. Então, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, uma das primeiras coisas é a gente crescer e é a gente ter uma mentalidade madura. O problema é que nós também somos seres humanos e a gente acaba agindo com imaturidade, só que o Espírito Santo ele está aqui para nos auxiliar e nos mostrar o caminho certo da vida. E esse caminho certo é o quê? Viver uma vida com maturidade, escolhas certas. Enfim, nós somos um tanto que imaturo, por quê? Porque a gente acaba cobrando de Deus algo que, digamos que não seja culpa de Deus e sim nossa. Por exemplo, já pensou se Abraão ele fosse cobrar de Deus, tipo, Deus, o Senhor me fez uma promessa e cadê a promessa que o Senhor ainda não cumpriu? E aí, sendo que do lado dele, alguém que Deus tinha pedido para ele não ter levado. Deus não falou com essas palavras, mas Deus falou assim, saia do meio dos teus parentes. Ló era um parente dele, ele não saiu do meio dos seus parentes. Ele até saiu do meio dos outros parentes, mas ele levou um pedacinho daquilo que Deus havia falado para ele deixar para trás. E ele levou um pedacinho com ele. O problema é que quando a gente fala assim, Espírito Santo, a casa é sua, entra e muda as coisas de lugar. Quando o Espírito Santo começa a mudar as coisas de lugar, a gente fala assim, não, Espírito Santo, aqui não mexe aqui. Aqui eu não quero. Deixa aí quietinho. E aí acaba que ele não tem liberdade de fazer o que ele quer fazer na sua vida, sabe? E Abraão, mais ou menos, olhando com essa visão, com essa mentalidade, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Deus falou assim, deixa os seus parentes. E ele não conseguiu se desprender de Ló, ele levou Ló consigo, só que chegou um momento da vida dele onde ele teve que tomar uma atitude e analisar dentro dele o que estava atrapalhando ele de viver as promessas de Deus, e era Ló, e onde ele tomou a atitude de deixar para trás. Então assim, gente, que nós venhamos pedir o direcionamento de Deus, uma maturidade de Deus, peça para Deus que você venha ser um filho maduro em Cristo, porque você já vive uma vida em Cristo Jesus. Então peça a maturidade da parte de Deus para fazer e seguir aquilo que Ele quer que você faça e que você siga. Sabe, que você siga os passos de Jesus, que você venha ter uma mentalidade de Cristo. E a mentalidade de Cristo é o quê? Deixar as coisas que não convêm para trás e viver apenas os propósitos de Deus. Mas para viver os propósitos de Deus é necessário aceitar e viver as ordenanças de Deus também. Abraão, ele viveu as promessas de Deus, mas ele teve um processo todo. Ele cumpriu as ordenanças de Deus. Então assim, vamos crescer em Cristo. Vamos ser filhos maduros de aceitar e viver e cumprir as ordenanças de Deus. Porque só depois que a gente cumprir as ordenanças de Deus, nós vamos viver as promessas de Deus. Nós temos um sério problema de ficar perguntando para Deus o porquê que certas coisas não se cumpriram ainda na nossa vida. Sendo que se a gente for olhar para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, é culpa nossa mesmo. Porque assim, a gente não está preparado para receber aquilo ali. Vamos supor que Deus ele tivesse dado a terra prometida para Abraão lá naquele mesmo momento que ele estivesse com Ló. Será que seria algo abençoado? Ou Deus só teria dado por uma permissão e não por a sua vontade completa? Então assim, havia um tempo certo, e o tempo certo na vida de Abraão de receber as promessas de Deus, de viver as promessas de Deus, era quando? A hora que ele estivesse preparado. E ele ia estar preparado apenas quando? Quando ele entendesse que era para ele deixar para trás aquilo tudo que Deus havia pedido. E aí quando ele tomou essa atitude, ele deu um passo de fé. Ele deu um passo na presença de Deus, sabe? Então assim, que nós venhamos ter essa mentalidade madura e viver as promessas de Deus, mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, que a gente venha aceitar as ordenanças dele, que nós venhamos obedecer os seus mandamentos, para que nós venhamos viver tudo aquilo que ele tem separado para nós aqui na Terra. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe sua vida. E é isso, gente.
Um beijo, um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau!